Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Talking Science. Como eu falei para vocês, logo estaria ao vivo, e você que está ao vivo comigo aí, espero que você fique. E quem não está ao vivo, quem vai assistir pelo replay, assiste aí até o final, porque tem muita coisa legal no tema de hoje. Hoje eu vou falar para vocês sobre métodos e resultados e, mais uma vez, numa tentativa de deixar salvo para que vocês possam estudar, falar um pouco da perspectiva científica e da abordagem milagrosa de rede social, principalmente dentro de um contexto onde a gente vê pessoas cada vez mais vendendo métodos de emagrecimento, métodos de hipertrofia, métodos para tudo, no entanto, sem levar em consideração todas as perspectivas que a ciência pode fazer para contribuir e principalmente dentro da relevância que esse resultado pode gerar. Bom, vamos lá. Galera, quero começar o tema da live de hoje falando com vocês sobre essa relação de método e começar contando uma história de algo que deu super certo para mim e que eu acredito que ao longo do tempo possa dar super certo para vocês em diferentes áreas da vida. Então prestem atenção porque isso é muito importante. Eu lembro quando eu comecei na educação física, eu tinha acabado de sair do ensino médio, né? Então eu iniciei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e lá na UERJ, quando eu entrei na universidade eu tive muitos problemas com relação à assimilação das disciplinas e aprendizado, principalmente na disciplina de anatomia. Eu tinha muito problema com a anatomia. E por um dado momento, até o segundo, terceiro período, eu nunca fui um cara de boas notas, eu era o cara que se esforçava, mas não tinha muito resultado com relação a notas, até porque eu tinha dificuldade, né, com o aprender e tudo mais. E dentro desse histórico, no final do meu período na anatomia, eu conversei com o Afonso, que foi o professor responsável por toda a minha trajetória até aqui, e é até hoje. Falei com ele, eu falei, Afonso, como que você faz para aprender ou saber tanto anatomia? Como que você decora tanto nomes? Eu achava que a anatomia era decoração, né? Como era decoreba. Como muita gente acha que aprender algumas coisas como nome de enzimas, nome de substratos, nome de proteínas, nome de vias, ou nome de respostas fisiológicas, ou nomes bonitos que muita gente por vezes quer falar para vocês, acham que é gravar as coisas, né? E o Afonso chegou para mim e falou assim, Léo, não tem nenhum método de decoração, não é decoreba, você precisa simplesmente entender, você precisa aprender. E o melhor meio para que você aprenda algo é você praticando aquilo que você quer aprender. E aí foi quando eu pedi a ele, então eu falei, Afonso, eu quero praticar, eu quero me tornar, nem que seja um aluno constante da disciplina, para aprender de fato anatomia, afinal, anatomia é uma matéria extremamente necessária para quem aí é recém-chegado na graduação. Estudem anatomia porque isso vai te dar muita base para prescrição. E aí ele falou, não, vem para cá, fica aqui comigo na monitoria, na medida que eu ver que você vai se aperfeiçoando, eu vou te dar a oportunidade de dar algumas aulas. E foi exatamente aí que muita coisa mudou. Eu achava que existia um método que me fizesse aprender anatomia da forma mais rápida possível. Mas eu nunca parei para pensar que o aprendizado naquela disciplina demandava um tempo mínimo necessário e que, independente do método que eu utilizasse, seria necessário eu empregar parte dos meus esforços para aquele método. Então, o primeiro ponto que eu já quero levantar aqui para você é: o método que te é prometido de emagrecimento, de perder gordura abdominal, de ganhar massa muscular e tudo mais, ele respeita o timing biológico que é suportado pela literatura científica, ou esse método é simplesmente um método que ele vai te oferecer algo que provavelmente você pode não chegar? Então, esse é o principal tema da nossa live de hoje. E é com base nesse tema e com base na palavra método que eu quero desenvolver o conteúdo com vocês. Então, fiquem atentos aí. Contada a história, eu comecei a entender que não necessariamente eu precisava do caminho mais curto, daquilo que era mais rápido. Eu simplesmente precisava entender que durante aquele caminho, durante aquele processo, eu iria aprender e que por isso eu deveria me familiarizar com o processo.
E quando a gente fala de emagrecimento, é exatamente isso. Não adianta você querer focar em reduzir peso rápido, reduzir gordura rápido, aumentar a massa muscular rápido, se você não consegue se adequar e se ajustar com o processo pelo qual você vai ter que passar durante toda a sua vida. Porque emagrecer, e eu já adianto isso para vocês, não é algo que você perde o peso e depois você, ok, agora eu posso voltar ao normal. Se você faz isso, você volta aos seus hábitos antigos, você vai reganhar, você vai reengordar. E muitos estudos trazem esse tipo de reflexão de que a maioria das pessoas que emagrecem através de métodos ou de estratégias agressivas para perda de peso são pessoas que reganham peso, são pessoas que fazem um processo conhecido popularmente como efeito sanfona. Então, a discussão da live de hoje é trazer uma aplicabilidade em comparação aos métodos de rede social e métodos que são voltados para venda a qualquer custo versus os métodos e a metodologia científica. Então, como tudo está voltado em métodos, vamos definir, né? O que é a palavra métodos. O método vem da palavra, a sua etimologia vem do grego, que é métodos, e esse métodos está relacionado à pesquisa, busca, estudo metodológico de um tema. Então, quando eu falo meta, eu estou falando de algo que eu estou atrás, um objetivo. E logos está relacionado a uma lógica. Então, quando eu falo metodologia, eu estou falando a uma lógica para se chegar a um objetivo. E o odus é o caminho. Então, métodos está relacionado a chegar ou ir por um caminho. Metodologia está relacionado à lógica pelo qual faz você ir por aquele caminho. E aí, um ponto que é extremamente necessário levantar é: quando eu olho para os sinônimos das palavras relacionadas ao termo método, eu vejo que eu tenho palavras no seguinte sentido: arrumação, maneira, ordem, processo, sistema, investigação, meio. Então, toda vez que a gente fala de um método, estamos falando também de um caminho, de uma maneira organizada ou uma ordem sistematizada para que se chegue num objetivo, num caminho, para que se chegue num resultado. E aí é que está o grande problema. O problema é que nem todo método garante o resultado que ele te promete. E na maioria, grande maioria das vezes, para não dizer quase todas as vezes, não querendo ser taxativo, mas quase todas as vezes, esses métodos que vocês veem de emagreça tanto em tanto tempo, tome isso para emagrecer, tome o chá, seca a barriga, isso não vai te emagrecer. Porque a lógica que sustenta o emagrecimento não está associada a um componente isolado. A lógica que sustenta o emagrecimento não está associada a um resultado rápido. Logo, esse método não segue a sua etimologia, a sua base da palavra, que é o caminho que vai te levar a um resultado. Esse resultado ele pode ser negativo. Por muitas vezes, pessoas que aderem a planejamentos de restrição ou intensidades e volumes severos por muito tempo ao longo do treinamento, no treinamento desenvolve overtraining ou saturação do treinamento ao ponto do indivíduo largar a atividade, e na dieta, a maioria desses indivíduos desenvolve a compulsão alimentar devido à restrição. Então, quando a gente fala da comparação de método e métodos de venda a qualquer custo disponível em rede social e a lógica dos métodos científicos, a gente começa a entender por que a metodologia científica, embora não seja a mais perfeita, ela é fundamental para que se trace a busca pelo resultado. Então, dentro desse contexto, definindo o melhor método, método é um meio ou caminho que resulta em uma resposta esperada. Guardem a palavra esperada. E agora eu pergunto para você, será que o método que você comprou, ou que te venderam, ou que você já viu, ele te gera a resposta que você espera, ou gera a resposta que te foi prometida,
Ou esse método ele é baseado em algumas verdades e te vende um resultado que no final não necessariamente é a resposta esperada. Pensando nisso, é que eu comecei a querer buscar lógicas de comparação. Eu comecei a querer comparar o que leva alguém a desenvolver um método de venda e o que sustenta a lógica dos métodos científicos. E quando eu faço essa comparação, o primeiro ponto que me vem à cabeça e que veio à minha luz assim quando eu comecei a comparar é: o método de alguém que desenvolve algo para vender é alguém que quer te vender alguma coisa. A metodologia ou a lógica do método científico é uma lógica organizada, planejada e com análise e revisão de diferentes pessoas ao longo do mundo que contribuem para a ciência. Então, o método de alguém que desenvolve algo para te vender não tem uma revisão acurada de um número significativo de pessoas que podem avaliar e validar com base em diferentes análises o caminho pelo qual ele chegou àquele resultado. Diferentemente da metodologia científica ou dos métodos científicos que fazem cada vez mais refinos na sua forma de intervir, porque um N significativo de pesquisadores, de pessoas e de conhecedores do assunto de fato avaliam se o caminho pelo qual você tem percorrido chega naquele resultado. Então que fique para reflexão: quando algum método se levantar de venda, de emagrecimento, daquilo, primeira coisa que você tem que fazer é procurar alguém minimamente sensato e pedir explicação, principalmente se você for leigo. A nós, professores, e esse papo é exclusivamente, ou vamos dizer assim, bem mais aberto a vocês, nós devemos buscar evidências científicas. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que, nos últimos 2 anos, me gerou uma extrema revolta, mas uma revolta calada. Eu não sou de ficar muito me colocando dessa forma em rede social, mas é algo que me deixou extremamente reflexivo quanto aos rumos da conduta profissional da nossa profissão. Pausa para água rapidinho. Uma coisa que me deixou muito chateado foi quando, em um breve momento, algumas pessoas se posicionaram levantando a questão de que o treinamento aeróbio engorda. E olha só, a pessoa se utilizou, ou as pessoas que fizeram isso, se utilizaram da ciência para vender o método que ele queria difundir, que é o método HIIT. E aí o que a pessoa fez? Ela pegou um estudo que teve uma análise metodológica, e que não quer dizer que não tenha erros, por vezes erros metodológicos, desenhos do estudo, ou seja, como você organiza o estudo, eles vão acontecer. E essa pessoa pegou um estudo completamente enviesado, com erros metodológicos, e inclusive publicou trabalhos dessa forma e mostrou que o HIIT era melhor do que o treinamento aeróbio moderado para emagrecer. Sendo que o emagrecimento é um contexto muito complexo e muito amplo. Vocês devem estar acompanhando isso aí, e se não estão, se preparem, porque vai vir algo bem legal para vocês aí logo logo. Dentro desse contexto do emagrecimento, a pessoa citou que em alguns trabalhos, isso em post de rede social, que o treinamento aeróbio engordava. Justamente quando se pega o estudo que a pessoa cita, ou que foi citado por um número significativo de pessoas, de que a aeróbio engordava, o grupo que treinou aeróbio não fez controle dietético. Foi simplesmente isso. E chegou à conclusão que o aeróbio engordava. Não, o aeróbio não engorda. E aí começou a se difundir uma série de informações do tipo: o aeróbio engorda, o aeróbio vai gerar o aumento do tecido adiposo, porque vai gerar supercompensação. E galera, uma coisa que eu posso, não digo afirmar, mas eu digo contribuir com vocês, é sobre o papel do exercício físico no tecido adiposo. Afinal, esse é o meu objeto de estudo no doutorado. E aí eu comecei a buscar evidências, comecei a entender o assunto, a buscar mais sobre o assunto. Eu achei, nossa, será que tem algo errado comigo? E aí quando eu voltei para a referência daquele trabalho, eu simplesmente vi que aquele estudo, ele estava enviesado.
o grupo não controlou a dieta. Então uma pessoa mal intencionada usou de um método para poder difundir na cabeça de quem pretenderia comprar o curso de HIIT, um curso de como prescrever o HIIT para o emagrecimento. E aí, ao longo dos últimos 2 anos, graças aos pesquisadores e cientistas, foi demonstrado que não havia diferença entre HIIT e treinamento aeróbio. E que muitas pessoas se aproveitavam desse boom que o HIIT teve para vender metodologia. E muita gente caiu. Então, é exatamente isso que eu quero levantar para vocês, professores. Nós não devemos andar sobre vento de doutrina. A gente não deve andar sobre os ventos de algo que sopra hoje, daqui a pouco sopra outro, hoje o funcional é buzu, amanhã o funcional é bola, hoje o HIIT, amanhã o jejum. A gente tem que entender aprofundado, e por isso que eu falei logo na nossa primeira live, a importância da compreensão dos conceitos básicos. É necessário entender as bases fisiológicas para que a gente não caia nessa venda de método milagroso. E mais do que isso, é necessário entender as bases fisiológicas para que nós sejamos capazes de explicar para os nossos alunos o quão errado criar expectativas sobre coisas milagrosas, métodos que prometem resultados que não são nem de perto próximo das evidências que a ciência suporta. Então, é fundamental entender e estudar as bases da nossa prescrição. E essas bases estão na fisiologia do exercício. Quando a gente estuda as bases, a gente entende, por exemplo, que não há uma divergência entre o HIIT e o aeróbio. O treinamento HIIT, se eu pudesse trazer uma comparação assim bem didática para vocês, imaginem, por exemplo, o indivíduo que quer correr uma corrida. Ó, o Ned bagunçando a live mais uma vez. O animal derrubou tudo aqui. Mas ele não vai derrubar o celular. Imaginem, por exemplo, um indivíduo que usa o Bolt, por exemplo. Para o Bolt, imaginem o Bolt. Qual é a especificidade do treino para esse cara? Ele tem que treinar força, ele tem que treinar na pista de atletismo, ele tem que treinar treinamentos intervalados de alta intensidade, porque o estímulo dele é curto. E qual é a especificidade de um maratonista? Ele tem que treinar longão, ele tem que fazer os contínuos, o treinamento de força, o treinamento, a prova em si. Só que o maratonista não precisa de velocidade para que ele consiga cumprir a prova e para que ele também consiga, além de cumprir a prova, manter uma velocidade mais alta. Em determinados momentos da periodização desse maratonista, ele também vai ter estímulos contínuos, com treinamentos de alta intensidade. Assim como, em determinados momentos da preparação do Bolt, ele vai ter treinamentos contínuos. Então, galera, não é algo que a gente tem que ficar conflitando. Porque quando a gente conhece as bases fisiológicas dessa prescrição, desses tipos de treinamento, a gente entende que não se trata do método HIIT ou do método aeróbio contínuo, ou intervalado extensivo ou intensivo, envolvem propriedades metabólicas, propriedades fisiológicas de recrutamento de fibra, de ativação de vias, que são diferentes. E por envolverem ativações, adaptações e respostas metabólicas e bioenergéticas diferentes, é fundamental eu trabalhar pensando na preparação física de um atleta de acordo com o objetivo que você tem que ele desenvolva. E pensando no emagrecimento ou pensando na melhora da capacidade vital desse indivíduo, da saúde, eu mesclar dentro de um contexto de periodização o treinamento intervalado, o treinamento contínuo, e na medida que o indivíduo vai se adaptando, eu vá periodizando. Reparem, em nenhum momento eu levantei bandeira de algum método aqui. Eu trouxe uma reflexão fisiológica do método HIIT e uma reflexão fisiológica do treino moderado. Esse foi só um exemplo. E é exatamente isso que eu estou falando para vocês que a ciência faz. A ciência não levanta a bandeira de algo. Cientista que levanta a bandeira de um método não é cientista. Ele está usando da ciência para confirmar as suas teorias. Cientista tem por obrigação estudar e avaliar fenômenos. Ele não tem que gerar algum fenômeno para que ele tenha o resultado que ele queira. Então, a ciência ela não contempla desse viés.
E o ideal é o cientista que não se apoia nesses vieses. E é por isso que a metodologia científica é tão legal. Porque a metodologia científica, ou seja, o método científico, ele se pauta em estudar as variáveis para avaliar o resultado. A metodologia de venda, de projeto, de coisa de emagrecimento, de que você vê aí de alguém que vai te prometer resultado de curto prazo, nada mais é do que alguém que te promete um resultado que nem aquela própria pessoa avaliou. Ela simplesmente obteve e está dizendo que foi através daquilo ali. Então, uma coisa que eu incentivo a vocês é não se apoiem em pessoas ou em fundamentações metodológicas que não têm fundamentação científica. Porque quando a gente pensa que o método é algo que está relacionado a um resultado esperado, o resultado é a consequência de uma intervenção. E se aquela intervenção ela não for bem respaldada, bem trabalhada, bem avaliada, por muitas vezes essa intervenção ela pode te trazer resultados negativos. Vou dar um exemplo prático para vocês. Surgiu hoje o método de emagrecimento em que você emagrece 21 quilos em 30 dias. E aí, muitas pessoas vão ficar, nossa, principalmente leigo, né, que cai muito nessas coisas, querem aderir ao método, principalmente se a pessoa for convincente na palavra. E essas pessoas, elas vão aderir ao método com a seguinte promessa, faça o meu método, porque se você fizer tudo do jeito que eu estou planejando para você, você vai perder 21 quilos em 30 dias. E geralmente quem adere a isso é alguém que está buscando um resultado. E quando alguém está buscando um resultado, é criado a expectativa sobre a promessa. Então imaginem que eu esteja buscando. Então se eu vejo alguém me prometendo isso, eu crio uma expectativa, eu quero isso. E se eu entro nessa linha, se eu começo a fazer isso, ao criar a expectativa, eu gero uma grande esperança do resultado. E depois de 30 dias, eu percebo que eu não perdi esse peso. E logo eu começo a me perguntar, o que eu fiz de errado? Será que o problema sou eu, o método? Mas ele bota lá, tanta gente teve resultado, né? Então o problema sou eu, o meu metabolismo é lento, a minha genética é de uma pessoa obesa, eu não respondo bem, eu não emagreço. Você começa a se culpar. E é a partir daí que começa-se o ciclo de frustrações. Esse ciclo de frustração vai cada vez mais minando a sua saúde mental e gerando cada vez mais ansiedade e respostas afetivas relacionadas ao alimento. Já que eu fiz tudo isso, agora eu não vou fazer mais, eu vou voltar para o que eu fazia antes, porque eu não consigo emagrecer. E a pessoa não consegue entender que não se trata do resultado que foi prometido, não quer dizer que o resultado que foi prometido para ela é alcançável. Por vezes, essa pessoa simplesmente formulou algo com base no que ele conseguiu, sem ter sofrido nenhum tipo de avaliação e prometeu para todo mundo. Então, observem como que um método pode minar a saúde mental de alguém e, ao invés de gerar resultados positivos, gerar resultados negativos. Por isso que é fundamental entender que a cada ação voltada para um objetivo, seja ele emagrecer, seja ele ganho de massa muscular, promoção de saúde, é necessário estudar a consequência. E como que a gente estuda a consequência? Buscando referências e estudos, respaldos na literatura científica. Então, quando eu falo da literatura científica, da lógica do método científico, é a forma como algo é organizado. E a forma como algo é organizado é fundamental para que se chegue a um determinado resultado. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Cérebro fritando aí, vocês vão ter que ler, ou pelo menos rever, essa live mais uma vez, né? Porque o raciocínio está fluindo aqui bem. É a terceira tentativa dessa live para ficar salva. E eu garanto para vocês que, galera, essa tem que ficar salva, porque tá bem legal. Eu tô gostando, nem eu tô acreditando que sou eu que tô falando. Às vezes parece que baixa um santo aqui, minha ignorância vai embora e resta um pouquinho aqui para contribuir para vocês.
Nossa, até me babei, tô emocionado. Bom, que bom que vocês estão gostando. O que eu quero trazer para vocês agora é um ponto muito legal, muito importante. O pensamento do leigo ou de alguém que acha que construiu conhecimento sobre algo, aquele efeito Dunning-Kruger, né, que o cara sabe pouco, mas acha que sabe muito. E quanto mais o cara estuda, mais ele vê que não sabe. Exatamente dentro desse efeito, o pensamento de alguém que afirma com veemência alguma coisa, que levanta condições exclusivas de que isso vai acontecer, de que isso... geralmente não é um pensamento voltado para observar o contexto como um todo. A metodologia científica ela é linda de se ver e de se falar justamente porque é uma metodologia que se baseia no princípio da observação. O princípio dessa metodologia é: eu vejo algo e ao ver alguma coisa, algumas hipóteses ou questionamentos são levantados sobre mim. Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês. Rafael, acabou de comentar aí, Rafael Prazeres. Rafael faz exercício e eu percebo que toda vez que o Rafael faz exercício, ele hiperventila, ele começa a hiperventilar. Eu, como pesquisador, a primeira coisa que eu vou fazer é me perguntar o que faz ele fazer isso. E com base nas perguntas que eu me fizer, eu vou buscar na literatura resposta para essa pergunta. Então, por que o Rafael hiperventila? Ele hiperventila porque ele está cansado, porque... Enfim, N fatores. Se a literatura não me der respostas, e é daí que nasce a natureza da investigação, eu vou, com base na minha pergunta, desenvolver meios, ou seja, métodos, e é aí que vem a metodologia científica, caminhos para se chegar nesse resultado. Então, eu vou avaliar, por exemplo, massa corporal, estatura, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória de repouso. Eu vou avaliar todos esses fatores, e vou buscar dentro dessa metodologia análises ou meios de analisar as respostas que ele está tendo ao exercício para que eu consiga observar qual foi o resultado que foi gerado. Ou para que eu consiga avaliar o resultado ou o efeito que justifica ele hiperventilar no treinamento. Diferente, e aí olha que legal, toda vez que eu faço isso, a lógica científica ela é fascinante porque ela está sempre se moldando. Então ela parte do princípio que os métodos eles são superáveis, eles se aperfeiçoam. Eles são métodos que podem ter margens de erros que são consideradas e devido às análises estatísticas e todos os refinos dos experimentos, eu consigo minimizar esse erro e ter um resultado fidedigno. O método que te é vendido não tem esses princípios, não levam como base esses princípios. E galera, eu não estou falando aqui de método de treinamento, métodos já validados na literatura. Eu estou falando aqui de pessoas que se focam em métodos e projetos para venderem resultados que não são chegados nem sustentados pela literatura, tá bom? Então, esse é um dos caminhos científicos. Então, é a partir daí que surge essa teoria científica do princípio da observação. E com base na análise desses resultados, então observei, levantei uma questão, a partir dessa questão, da minha pergunta, eu sugeri um desenho do estudo, né, o que eu vou avaliar, como eu vou avaliar, o que eu vou usar para avaliar, e eu chego num resultado. E olha que interessante, a ciência ela não vai te apontar um resultado generalista. Ela vai sempre te apontar, o artigo ele vai te apontar um resultado voltado para aquela intervenção naquela condição. O problema é que quem lê extrapola. Esse é um grande problema. Um exemplo aqui foi um recente estudo publicado sobre Covid-19 em adipócitos tratado com irisina. Foi célula tratada com a irisina e as pessoas começaram a extrapolar dizendo que o exercício prevenia Covid porque a irisina produzida pelo exercício ajudava a atenuar o efeito da replicação viral. Sendo que isso não foi avaliado. Então cuidado com o que vocês veem por aí. Muito cuidado. A ciência ela é cautelosa, ela é moderada, ela não é taxativa e nem incisiva.
Então toda vez que você vê um discurso muito incisivo, muito certeiro, muito eu resolvo, eu faço, desconfie. Lembre, em qualquer sombra de certeza, desconfie, ou em qualquer sombra de certeza, questione. Então, como que o entendimento sobre os métodos é fundamental para se ter resultado? Sendo bem simples e bem direto. Quando você entende a lógica que se constrói um resultado, principalmente a lógica científica que se observa ou que se avalia um resultado através de uma intervenção, de uma análise, você começa a se perguntar: como que esse cara chegou nesse resultado? Como que ele, principalmente isso, validou esse método, essa intervenção, essa estratégia? Porque se não tiver validação, se não tiver, no mínimo, um caráter enorme de depoimentos ou pessoas, ainda que seja uma validação social, que traga algum mínimo de relevância, eu incentivo vocês a não aderirem, a questionarem ou principalmente a falarem sobre as bases fisiológicas daquilo que está sendo levantado pelo método. Olhem para a fisiologia, voltem no básico, que eles vão mostrar se de fato isso está sendo sustentado ou não pela literatura. Galera, eu separei aqui para vocês perguntas, né? Na verdade, não pergunta para vocês, perguntas e afirmações que vocês fizeram para mim na caixa. Eu deixei a caixinha de pergunta lá e vocês fizeram. Então, tá separado aqui. Eu vou responder as 4 principais, mas agora eu quero ver vocês que estão aqui na live. Ficou claro para vocês essa explicação? Eu sei que o fluxo de informação pode ter sido alto e isso é bom porque prende tua atenção. Mas fica claro para vocês o quão importante é a gente entender que os métodos milagrosos são confrontados pela perspectiva científica, que muitos desses métodos, ou quase todos esses métodos que são desenvolvidos, não passam por uma acurácia de investigação, ou uma investigação acurada, melhor dizendo, para que se avalie se de fato esse resultado é palpável ou não, e que muitas pessoas podem se frustrar por querer aderir métodos que não têm resultados comprovados? Se ficou claro, eu fico feliz. Essa era a mensagem do Talking Science de hoje. Toda terça e quinta tem caixinha para vocês mandarem as considerações do tema da live. Então mandem lá. O primeiro aqui: quem tem maior culpa sobre os métodos milagrosos? Quem vende ou quem compra? Quem vende. Principalmente o cara que vende sabendo que está vendendo algo que vai fazer mal. Nossa profissão nos torna professor. Ou seja, pessoas capazes de ensinar e de educar. Se você vai vender e vai passar por cima desses valores, você não está na profissão certa. Quem compra, por muitas vezes, compra pela falta do conhecimento. E ainda assim, quem compra sabendo que pode ser algo nocivo, precisa ser melhor instruído para não comprar. Quem compra é vítima. Beleza? Outro tópico. Me desanima porque parece que todo o meu estudo que faz o básico não se trata de algo atrativo para o aluno. Talvez seja a forma de comunicar. Esse aí foi o Márcio. Márcio, a forma de se comunicar talvez precisa ser aprimorado. O básico, ou seja, mecanismos básicos, fisiologia, desenvolver isso para alguém que é leigo é algo muito complexo. E por isso é importante estar sempre estudando e buscando, principalmente, algo que Einstein já falava muito. Eu sou fã dele e gosto muito dessa frase, que é: a criatividade é mais importante que o conhecimento. Porque o conhecimento você tem e você, através daquele conhecimento, você pode ter ações que vão mudar pessoas e sociedade. Mas quando você tem criatividade para desenvolver esse conhecimento em outras pessoas, mais pessoas são levantadas, além de você, para desenvolver a sociedade. E é através dessa criatividade que a gente vê o conhecimento se divertindo. Então eu estou tentando aqui, embora com pouco conhecimento que eu tenho, ser criativo para tentar desenvolver um pouco mais de vocês aí. É um pouco desanimador estar nesse meio. Parece que quem tenta ser ético não tem credibilidade. Parece que sim, mas no final, cara, as pessoas sempre sabem aonde a ética alcança e aonde a falta de moral esbarra. Então o seu aluno tem noção do seu comportamento. Por isso, seja sempre fiel aos seus valores. Independente do quanto você ganhe, vocês devem estar vendo um vídeo que foi postado aí no meu feed. Independente de você
ter sido cuspido, amassado ou do que for, o seu valor precisa ser conservado, porque no final são os seus valores que relatam as suas práticas. Métodos produtos milagrosos aparecem ao passo que sedentarismo, lesões e obesidade também. Na medida em que o problema surge, as soluções das mais impossíveis vão acontecer. Sedentarismo, lesões e obesidade são os três principais fatores que acometem a sociedade atual. Logo, mais pessoas vão se levantar para desenvolver soluções para esses problemas, ainda que essas soluções sequer sejam apontadas pela ciência. Por isso, se baseiem nas perspectivas científicas. Bom, pessoal, chegou o momento que eu gosto, o momento do print, e esse é um momento que, particularmente, é o momento de vocês, é o momento que eu reposto todos vocês no meu Instagram, é o momento que eu dou visibilidade, que eu quero que vocês tenham essa visibilidade, porque, mais uma vez, o Talking Science é um projeto nosso, é algo para nós crescermos e cada vez mais, cada vez que a gente difunde isso e que vocês difundem isso, eu quero fazer com que os meus outros seguidores vejam vocês. Então fiquem à vontade, pode printar aí, tá aqui o Talking Science aqui em cima. O Nédio já causou tudo que tinha que causar, foi embora, já derrubou quase tudo aqui na casa. Então não dá para trazer ele aqui, eu sei que vocês gostariam de botar ele aí no story de vocês. E quem printou, marca aí, hashtag Talking Science, marca o meu perfil para que eu possa repostar você e eu espero poder compartilhar cada vez mais vocês nos meus stories, na minha rede social, porque como eu sempre falo, eu acho que o crescimento ele é mútuo. Então se eu vejo que vocês estão crescendo junto e eu estou crescendo junto também, eu fico feliz. Agora, se eu estivesse crescendo sozinho, eu acho que isso seria um pouco egocêntrico e não seria nada, vamos dizer assim, socialmente relevante, porque eu não consigo mudar uma sociedade inteira, mas se todos nós juntos nos apoiarmos, a gente consegue. De pouquinho em pouquinho as coisas vão mudando. Quanto aqui, vocês que estão na live, eu levanto aí espaço para vocês. Quiserem printar, marcar, me zoar, botar emotion, fiquem à vontade, é o momento. Mas eu levanto possibilidades aí, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem falar. Se quiserem perguntar alguma coisa, a hora é agora. Eu tô vendo que já tem comentário aí do Caio. Somos profissionais de educação física, professores e não vendedores de métodos ou comerciantes. Parabéns, Léo. Exatamente isso, Caio. Que todos possam printar a sua frase e repostar você também, cara. As pessoas estão se preocupando muito em valorizar o dinheiro e negociar os seus valores. Eu costumo dizer que valores não se negociam. E não importa o que você tem ou o que você deixa de ter, mas importa os valores que vocês conservam. Bom, tiverem pergunta... os Simpsons, o Gustavo sabe que eu gosto, né? É verdade. Tiverem pergunta, fiquem à vontade aí. Galera, um pedido que eu quero fazer para vocês. Como sempre eu tenho feito e levantado aí, vocês têm me pedido, para deixar o Talking Science salvo. Esse Talking Science vai ficar salvo. Eu vou deixar essa live salva aí para vocês, para que possam assistir, compartilhar. E quando ela terminar, ela vai aparecer agora no meu perfil. E aí você vai lá, marca 2 amigos e diz aí, pô, é interessante eu saber o que vocês estão achando dessa live, do Talking Science. É interessante eu ter essa interação com vocês para que eu consiga mensurar o que pode ser feito, o que pode ser melhorado ou não. Marquem lá 2 amigos, não tem problema, pode marcar quantos vocês quiserem e falem o que vocês acharam da live, beleza? Bom, tô vendo aí vários comentários. A Luara, Léo, só quero agradecer por tanto, muito obrigado. Arthur Lucena levanta, obrigado você, Luara, por estar sempre aí comigo nos cursos, nos eventos, nas lives. Eu fico feliz de ver seguidores e amigos fiéis aí, não a mim, mas ao conteúdo que está sendo desenvolvido. A melhor modulação hormonal não sei, eu não sou médico, te garanto que modulação hormonal é um termo que não está em voga pela Sociedade Brasileira de Medicina, exceto em tratamento de doenças. Vai por mim. Bom, pessoal, vou tentar encerrar a live, vou deixar ela salva. Então, pela 3ª vez consecutiva eu estou fazendo a live sobre esse tema, falando conteúdo para vocês.
E eu termino essa live mais uma vez, deixando a mensagem de reflexão. E essa mensagem de reflexão é do Carl Sagan. O Carl Sagan é um cientista, o cara foi físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor e divulgador científico. Ele foi considerado um dos maiores divulgadores científicos ao longo dessas décadas. E ele fala o seguinte: o método científico é comprovado e verdadeiro. Ele não é perfeito, é apenas o melhor que nós temos. Abandoná-lo, junto com o seu propósito cético e ético, eu complemento, é o caminho para uma idade das trevas. Portanto, galera, ainda que a ciência tenha suas limitações, como tudo na vida vai ter, é o melhor método para que nós nos desenvolvemos para agir na sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa live está salva. Agora é o momento de vocês. Vai ficar salvo. Vocês vão lá, marquem 2 amigos e digam o que acharam dessa live. Se Deus quiser, vai ficar salvo. Pessoal, muito obrigado. Fico feliz que vocês estejam interagindo tanto aí, tantas mensagens. Um forte abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Marquem #TalkingScience. Valeu!